50.000 anos. Esse é o tempo que separa você do primeiro caçador que acordou no coração da savana africana, olhou para o horizonte dourado e soube exatamente onde encontrar água, carne e proteção contra os predadores que dominavam a noite. Enquanto impérios nasceram e ruíram, enquanto civilizações construíram pirâmides e arranha-céus, enquanto a humanidade inventou a roda, a escrita e a internet, um povo permaneceu. Os San da África Austral e os Hadza da Tanzânia ainda caçam hoje exatamente como seus ancestrais caçavam, quando os primeiros Homo sapiens deixaram suas pegadas na Terra Vermelha. Eles não apenas sobrevivem entre leões, eles prosperam. Se você é apaixonado por animais selvagens e documentários de verdade, não saia desse vídeo. Assista até o final, se inscreva agora no canal e comenta de onde você está assistindo. Pensa no cenário. O deserto do Kalahari se estende por mais de 900.000 km², atravessando Botsuana, Namíbia e África do Sul. A temperatura durante o dia ultrapassa facilmente os 42 graus Celsius. A água é tão escassa que os locais chamam essa terra de Kagalagadi, a terra da sede. Nenhum rio permanente corta essa imensidão de areia vermelha e arbustos espinhosos. Nenhuma nascente confiável oferece alívio para a garganta ressequida. E ainda assim, por pelo menos 20.000 anos documentados arqueologicamente, e possivelmente até 100.000 anos segundo algumas análises genéticas, os San não apenas habitaram esse lugar inóspito. Eles o chamaram de lar. Os números desafiam a lógica. Um grupo San típico consiste em 20 a 25 pessoas, homens, mulheres, crianças, carregando absolutamente tudo que possuem nas costas ou na cabeça. Suas moradias são estruturas temporárias, feitas de galhos e capim, montadas em menos de 2 horas pelas mulheres e abandonadas sem cerimônia quando a necessidade de seguir os animais ou encontrar novas fontes de alimento se impõe. Não há celeiros, não há reservas, não há rede de segurança. Cada amanhecer traz consigo a mesma pergunta que seus ancestrais enfrentaram há 500 gerações. Onde está a comida de hoje? E, no entanto, pesquisadores que viveram com os San nas décadas de 1960 e 70 descobriram algo que contradiz todas as expectativas ocidentais sobre a vida primitiva. Um artigo da revista Time de 1969 descreveu assim: imagine uma sociedade onde a semana de trabalho raramente excede 19 horas, onde a riqueza material é considerada um fardo e onde ninguém é muito mais rico que qualquer outra pessoa. Não era uma utopia futurista, era a vida cotidiana dos caçadores-coletores do Kalahari. 19 horas semanais. Enquanto você provavelmente trabalha 40, 50, 60 horas por semana para manter um teto sobre a cabeça e comida na mesa, os San conseguiam suprir todas as suas necessidades básicas: alimentação, abrigo, vestuário, ferramentas, com menos da metade desse esforço. O antropólogo James Woodburn, que estudou os Hadza da Tanzânia por décadas, usou palavras ainda mais diretas. Eles atendem suas necessidades nutricionais facilmente, sem muito esforço, sem muito planejamento, sem muito equipamento e sem muita organização. Mas não confunda essa aparente facilidade com a ausência de habilidade. O que parece simples aos olhos de quem observa é, na verdade, o resultado de um conhecimento acumulado ao longo de milênios. Um conhecimento tão sofisticado que cientistas modernos ainda lutam para compreendê-lo completamente. Considera a arte do rastreamento. Um caçador San pode olhar para um conjunto de pegadas na areia e determinar não apenas qual animal passou por ali, mas há quanto tempo passou, se estava ferido, se era macho ou fêmea, se estava correndo ou caminhando, se havia comido recentemente e para onde provavelmente se dirigia. Em um caso documentado por pesquisadores, um rastreador San examinou pegadas de leopardo que se sobrepunham a rastros de rato. Ele explicou que o rato sai ao amanhecer para buscar comida. O leopardo passou por cima dos rastros do rato. Portanto, o leopardo passou nas últimas 2 horas. Armado apenas com essa informação,
O rastreador conduziu o grupo diretamente a um leopardo escondido em vegetação densa, que jamais teria sido avistado por olhos não treinados. Dimensiona isso. Nenhum GPS, nenhum equipamento eletrônico, nenhuma tecnologia além da observação paciente e do conhecimento transmitido de pai para filho ao longo de incontáveis gerações. E ainda assim, a precisão rivaliza com sistemas de rastreamento por satélite que custam milhões de dólares para desenvolver. Theusan catalogaram mentalmente milhares de espécies de plantas, suas utilidades nutricionais, medicinais, místicas, recreativas e letais. Eles conhecem quais raízes podem ser espremidas para fornecer água em emergências, quais folhas curam infecções, quais cascas aliviam a dor e quais sementes podem matar um homem adulto em questão de horas. Esse conhecimento não está escrito em nenhum livro. Existe apenas nas mentes dos mais velhos e nas histórias contadas ao redor das fogueiras noturnas. E então há o veneno. Os arcos Sun são notavelmente leves, construídos para serem carregados longas distâncias, não para desferir golpes fatais. Uma flecha disparada por um arco Sun dificilmente penetra profundamente o suficiente para matar um antílope, muito menos um animal do porte de uma girafa ou um búfalo. A solução desenvolvida ao longo de milênios é engenhosa e mortal. Veneno extraído de larvas de besouros. Os besouros do gênero de Amphidia depositam seus ovos nos caules de arbustos do gênero Comifora, as mesmas plantas que produzem mirra e olíbano. As larvas, ao se desenvolverem, escavam até cerca de 1 metro de profundidade no solo, onde formam casulos de areia e entram em um estado de dormência que pode durar anos. Os caçadores Sun sabem exatamente onde procurar. Eles cavam através de 90 centímetros de areia e argila vermelha para encontrar esses casulos. Extraem as larvas com cuidado extremo. O veneno não tem antídoto conhecido. E preparam a toxina. O processo de preparação varia entre diferentes grupos Sun, mas geralmente envolve esmagar as larvas sobre um osso de girafa ou kudu, misturar o tecido larval com saliva e seiva de certas plantas e aplicar a pasta resultante na haste da flecha, nunca na ponta para reduzir o risco de acidentes. Cada flecha requer aproximadamente 10 larvas. O resultado é uma arma que não precisa matar instantaneamente. Ela apenas precisa penetrar a pele. Uma vez na corrente sanguínea, a diampotoxina, como os cientistas chamaram o composto, começa a destruir glóbulos vermelhos em massa. O animal atingido continua a correr, mas progressivamente perde a capacidade de transportar oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. Morte por asfixia lenta. Para um pequeno antílope como o duiker, o processo leva algumas horas. Para um eland, o maior antílope africano, pesando até 900 quilos, pode levar de 7 a 12 horas. Para uma girafa, até 3 dias. 3 dias. Isso significa que, após disparar sua flecha envenenada, o caçador Sun deve rastrear o animal ferido através do terreno implacável do Kalahari, sob sol escaldante, sem perder o rastro, até que a presa finalmente sucumba. Dependendo do animal e das condições, essa perseguição pode cobrir de 25 a 70 quilômetros. Mas existe uma forma de caça ainda mais extraordinária, uma que desafia os limites da resistência humana e que, segundo alguns pesquisadores, pode ter moldado a própria evolução do nosso corpo. A caça por persistência. Os seres humanos são péssimos velocistas comparados a praticamente qualquer presa africana. Um kudu pode correr a 60 km por hora. Um humano em boa forma mal ultrapassa 35 em curta distância. Mas os humanos possuem uma vantagem que quase nenhum outro mamífero tem. Glândulas sudoríparas distribuídas por todo o corpo. Enquanto antílopes e outros quadrúpedes precisam parar e ofegar para dissipar calor, um processo que não funciona bem durante a corrida, os humanos podem suar e correr simultaneamente. Na década de 1990, o biólogo sul-africano Louis Liebenberg teve o privilégio raro de acompanhar uma caça por persistência conduzida por caçadores Sun no Kalahari. O processo começou no calor máximo do dia, temperaturas entre 40 e 42 graus Celsius,
Quando os caçadores beberam a maior quantidade de água possível e selecionaram um kudu para perseguir. O kudu fugiu. Os caçadores correram atrás. Quando o animal parava para descansar à sombra, os caçadores o localizavam pelos rastros e o assustavam novamente, forçando-o de volta ao sol escaldante. O ciclo se repetiu durante horas. Aos poucos, os rastros do kudu começaram a mostrar sinais de exaustão. Passadas mais curtas, mais areia levantada, tentativas cada vez mais desesperadas de encontrar sombra. Após 3 horas e 35 minutos de perseguição ininterrupta, cobrindo aproximadamente 35 quilômetros, o kudu finalmente parou. Não fugiu quando o caçador se aproximou. Estava fisicamente incapaz de dar mais um passo. Seus músculos haviam entrado em colapso pelo superaquecimento. O caçador, um homem chamado Karoha Langwana, matou o animal com uma lança. A caça estava completa. Liebenberg quase morreu naquela caçada. Os sinais de insolação se tornaram tão evidentes que um dos caçadores, um homem chamado Nate, abandonou a perseguição do kudu, que já estava praticamente vencida, para carregar o pesquisador de volta ao acampamento. Nate arriscou perder a presa para salvar a vida de um estrangeiro. Poucos antropólogos jamais testemunharam uma caça por persistência. Liebenberg foi um dos primeiros a documentá-la cientificamente, e sua conclusão foi perturbadora em sua simplicidade. Os humanos evoluíram para correr. As pernas longas, os tendões de Aquiles desenvolvidos, os ombros largos, a relativa ausência de pelos corporais, todas essas características que nos distinguem de nossos primos primatas fazem sentido quando vistas através da lente da caça por persistência. Nossos ancestrais não eram os mais rápidos, eram os mais persistentes. Mas a caça por persistência é rara mesmo entre os San. A maioria das caçadas envolve os arcos envenenados, armadilhas engenhosas, ou simplesmente a coleta, que constitui cerca de 80% da dieta em peso. São as mulheres que garantem a maior parte das calorias consumidas pelo grupo, desenterrando tubérculos, coletando bagas, nozes e sementes, reunindo ovos de avestruz que servem tanto como alimento quanto como recipientes para armazenar água. Os cascas de ovo de avestruz, aliás, são uma das poucas formas de armazenamento que os San utilizam. Preenchidos com água e enterrados em locais conhecidos apenas pelos membros do grupo, esses recipientes naturais funcionam como reservas de emergência espalhadas pelo território. Um conhecimento que pode significar a diferença entre vida e morte quando a seca atinge níveis extremos. E a seca sempre vem. Mas quando ela vem, os San estão preparados de formas que desafiam a imaginação. Eles conhecem uma raiz chamada bi, um bulbo que, quando espremido, fornece água suficiente para matar a sede em emergências. Sabem coletar o orvalho da manhã das folhas de certas plantas antes que o sol o evapore. Conhecem os sinais que indicam onde a água subterrânea está mais próxima da superfície, sinais invisíveis para qualquer observador não treinado. As mulheres San são especialistas em mais de 200 espécies de plantas comestíveis. Elas podem identificar um tubérculo enterrado a 30 centímetros de profundidade, apenas observando as folhas murchas na superfície. Sabem quais bagas amadurecem em qual estação, quais nozes precisam ser processadas para remover toxinas e quais raízes podem ser consumidas cruas versus cozidas. Esse conhecimento botânico, transmitido de mãe para filha, através de incontáveis gerações, representa uma enciclopédia viva que nenhum livro conseguiu capturar completamente. E existe ainda a dimensão espiritual. Os San acreditam que na criação original do mundo, humanos e animais eram indistinguíveis. Apenas após uma segunda criação, foram eles separados e educados em códigos sociais distintos. Essa crença fundamenta uma relação de profundo respeito com a fauna e flora que o cerca. Antes de matar um animal, alguns caçadores pedem perdão à presa. Após a morte, agradecem pelo sacrifício que sustentará suas famílias. Os xamãs San entram em transes durante danças rituais que podem durar a noite inteira. Nesse estado alterado de consciência, eles afirmam comunicar-se com os espíritos dos ancestrais mortos, os mesmos ancestrais que, segundo a tradição, ensinaram originalmente quais plantas escolher, em que época do ano colhê-las e onde encontrá-las,
O conhecimento sobre o veneno de flecha, por exemplo, é atribuído a revelações recebidas durante essas danças de transe. Ciência ou misticismo? A fronteira se dissolve quando você considera que esse sistema funcionou e continua funcionando há mais tempo que qualquer civilização registrada na história. A menos de 300 metros de um acampamento Hadza típico, um leão pode estar observando. Seus olhos amarelos não piscam enquanto avalia a situação. Ele conhece aqueles humanos, os mesmos que caminham descalços pela savana há gerações incontáveis, armados apenas com arcos de madeira e flechas envenenadas. Os Hadza vivem no norte da Tanzânia, às margens do lago Eyasi, no coração do grande vale do Rift. Seu território fica a apenas 50 quilômetros da garganta de Olduvai, o local onde fósseis de Homo habilis foram descobertos, datando de 1.900.000 anos atrás. Evidências arqueológicas sugerem que caçadores-coletores semelhantes aos Hadza ocupam essa região continuamente há pelo menos 50.000 anos. 50.000 anos no mesmo lugar. Enquanto outras populações humanas migraram, conquistaram, construíram e destruíram, os Hadza permaneceram. Sua língua, um idioma isolado repleto de cliques consonantais que não tem relação conhecida com nenhuma outra língua no planeta, não carrega nenhuma memória de migração. Suas histórias orais não falam de uma terra ancestral distante. Para os Hadza, este sempre foi o lar. Hoje restam aproximadamente 1.300 Hadza. Desses, apenas 300 a 400 ainda vivem como caçadores-coletores em tempo integral, obtendo a maior parte de sua alimentação diretamente do mato. Os demais foram pressionados a uma existência de meio termo, parte tradicional, parte sedentária, em aldeias onde suplementam alimentos coletados com produtos comprados ou trocados com vizinhos agricultores. Observa o que acontece quando um homem Hadza sai para caçar. Ele acorda antes do amanhecer, verifica seu arco, uma arma formidável que requer mais de 45 quilos de força para ser puxada completamente, e parte sozinho ou com 1 ou 2 companheiros. Não há planejamento elaborado, não há expedições organizadas. Cada dia traz suas próprias oportunidades. Durante a caminhada, seus olhos registram tudo. Um galho quebrado, uma pegada parcial, fezes frescas, o voo súbito de um pássaro, qualquer sinal que indique a presença de presa potencial. Quando avista um pequeno pássaro em um galho, o caçador para instantaneamente, arma o arco com um movimento fluido e dispara. A flecha atinge o alvo. O pássaro é preso ao cinto. A caminhada continua. Em meia hora, os caçadores Hadza podem abater vários pássaros, 1 ou 2 esquilos, talvez uma lebre. Caça pequena. Complemento. Mas não é suficiente para alimentar um acampamento inteiro. Eles precisam de algo maior. Os Hadza caçam, ou caçavam antes que a expansão de fazendeiros e pastores reduzisse drasticamente a fauna local. Zebras, búfalos, girafas, antílopes de vários tamanhos. Até a década de 1960, o antropólogo James Woodburn relatou uma abundância excepcional de caça na região, incluindo manadas de 400 elefantes, além de rinocerontes, hienas, leões e inúmeros outros animais. Essa abundância desapareceu em grande parte. Hoje os Hadza dependem principalmente de animais menores como o dik-dik, um antílope que pesa apenas 5 quilos, javalis, mangusto e macacos. E então há o mel. Se existe algo que os Hadza valorizam acima de quase tudo, é o mel. Eles conhecem a localização de cada colmeia em seu território e mantêm uma relação extraordinária com um pássaro chamado indicador grande, o indicator. Essa ave guia os caçadores até colmeias escondidas em troca de restos de cera que os humanos deixam para trás após extrair o mel. Os Hadza assoviam, batem em árvores e gritam para atrair a atenção do pássaro. O pássaro responde com um chamado característico e voa de árvore em árvore, conduzindo o caçador até a colmeia. Uma parceria entre espécies que existe há milênios. Mutualismo puro. Quando um caçador Hadza encontra uma colmeia, seja guiado pelo pássaro ou por seu próprio conhecimento, ele acende um fogo e usa a fumaça para acalmar as abelhas. Com um machado, abre o tronco da árvore
e extrai favos repletos de mel dourado. O processo não é sem riscos. Picadas são comuns, quedas de árvores acontecem, mas a recompensa vale cada ferroada. O mel representa muito mais que calorias para os Hadza. É celebração, é energia concentrada, é o alimento que caçadores consomem antes de longas perseguições, que mulheres grávidas recebem como suplemento especial, que anciãos saboreiam como recompensa por décadas de contribuição à comunidade. Durante a estação do mel, os Hadza podem obter até 15% de suas calorias diárias dessa única fonte. As crianças Hadza crescem em um ambiente de liberdade que chocaria qualquer pai ocidental. Desde muito pequenas, elas acompanham as mães em expedições de coleta, aprendendo a identificar plantas comestíveis através da observação e da prática. Aos 7 ou 8 anos, meninos já fabricam pequenos arcos e flechas e praticam tiro em alvos improvisados. Aos 12, participam de caçadas reais, ainda que em papéis auxiliares. Não há escolas, não há livros, o currículo é a própria existência. Mas a vida no território dos grandes predadores cobra seu preço. Os Hadza não apenas caçam, eles também são potenciais presas e desenvolveram estratégias para lidar com essa realidade. Alguns Hadza comem predadores, isso mesmo, leões, leopardos, outros felinos selvagens, chacais, hienas e até abutres fazem parte da dieta potencial. Os únicos animais que os Hadza se recusam a comer são répteis, lagartos, cobras e similares. Mas um leão que represente ameaça ou uma oportunidade pode acabar no cardápio. Na mitologia Hadza, existe uma história sobre um gigante chamado Sengani, que em tempos antigos ordenou que os leões atacassem os humanos. Antes disso, segundo a narrativa, os leões eram considerados inofensivos. O povo matou o gigante em vingança, mas a hostilidade dos leões permaneceu. É uma história que reflete a tensão constante entre humanos e predadores nesse ambiente. Em outras partes da África, comunidades tradicionais desenvolveram práticas de roubar carne de leões, uma forma de obter proteína sem o esforço da caça. Pesquisadores documentaram casos em Uganda, Tanzânia e República Centro-Africana, onde grupos de homens armados com machetes, paus e pedras confrontam leões em suas presas recém-abatidas, forçando os grandes felinos a recuar. Uma aldeia na República Centro-Africana, segundo um estudo, tolerava leões vivendo nos arredores especificamente pelo fácil acesso à carne que eles proporcionavam. Os Maasai do Quênia e Tanzânia levaram essa relação ao extremo. Para um jovem Maasai, matar um leão era tradicionalmente considerado a maior demonstração de bravura e virilidade, um rito de passagem para a idade adulta. Grupos de guerreiros armados apenas com lanças cercavam um leão e o enfrentavam em combate direto. Silêncio total. E então o ataque. Os Hadza não praticam esse tipo de confronto ritualístico. Sua abordagem é mais pragmática. Evitar quando possível, enfrentar quando necessário, aproveitar quando a oportunidade surge. Mas a convivência com predadores moldou sua existência de formas sutis e profundas. Os acampamentos Hadza são temporários por design. Um grupo típico permanece em um local por 1 semana a 2 meses antes de se mudar. Quando surgem conflitos, ou quando predadores se tornam problemáticos, a solução mais comum não é o confronto, mas a mudança. Por que arriscar vidas quando há território suficiente para simplesmente ir para outro lugar? Essa filosofia de evitação de conflito permeia toda a estrutura social Hadza. Não há chefes, não há hierarquia formal. Decisões são tomadas por consenso através de discussão. Quando o consenso não é possível, os dissidentes simplesmente partem e se juntam a outro grupo. É uma forma de organização social que minimiza tensão e maximiza flexibilidade, características essenciais para sobreviver em um ambiente onde a adaptabilidade supera a força bruta. Os homens Hadza passam em média apenas 3 a 4 horas por dia caçando ou coletando. O resto do tempo é dedicado à socialização, descanso, fabricação de ferramentas e simplesmente estar presente com a comunidade. As mulheres seguem padrão similar.
Não há acumulação de riqueza. Qualquer excesso de carne é imediatamente compartilhado com todo o acampamento. O caçador que abate um animal grande recebe a pele como recompensa simbólica, mas a carne pertence a todos. Funcionou. Por 50.000 anos esse sistema funcionou. Sem hierarquia, sem acumulação, sem propriedade privada de terra, sem domesticação de animais, sem agricultura, os Hadza e os San demonstraram que existe uma forma alternativa de existência humana. Uma forma que nossos ancestrais praticaram durante 99% da história da nossa espécie. Mas o mundo ao redor mudou. Nos últimos 50 anos, os Hadza perderam 90% de seu território tradicional. Fazendeiros expandiram suas lavouras sobre terras de caça. Pastores da Tuga trouxeram rebanhos de cabras e gado que esgotam fontes de água e destroem a vegetação que sustenta a fauna selvagem. Uma reserva de caça privada foi estabelecida nas terras ocidentais dos Hadza, e os Hadza estão oficialmente proibidos de caçar nela. A ironia é devastadora. Os últimos caçadores-coletores da África Oriental impedidos de caçar em sua própria terra ancestral. Em 2011, uma comunidade Hadza de 700 pessoas recebeu títulos legais sobre aproximadamente 23.000 hectares de terra. Um marco histórico, a primeira vez que o governo da Tanzânia reconheceu formalmente os direitos territoriais de uma tribo minoritária. Mas 23.000 hectares é uma fração do que eles possuíam. E a pressão continua. O álcool chegou. Visitantes bem-intencionados trazem presentes que incluem bebidas destiladas, substâncias que nunca fizeram parte da dieta tradicional Hadza e para as quais eles não desenvolveram tolerância cultural ou fisiológica. Pesquisadores relatam encontros com mulheres Hadza visivelmente embriagadas em acampamentos onde crianças sofrem de diarreia e desnutrição. O turismo que deveria preservar a cultura está, em alguns casos, acelerando sua destruição. Os San enfrentam pressões semelhantes. Em 2002, os últimos caçadores-coletores foram expulsos à força da reserva de caça do Kalahari Central, em Botsuana, oficialmente para lhes fornecer serviços como escolas e atendimento médico. Na prática, para abrir caminho para a mineração de diamantes. As comunidades foram confinadas a assentamentos estéreis em ambientes hostis, onde poucos dos serviços prometidos se materializaram. Uma batalha legal que durou anos, eventualmente, restabeleceu o direito do San de viver na reserva. Mas o dano já estava feito. Gerações de conhecimento se perderam quando os mais velhos morreram em assentamentos urbanos, longe da terra que sustentava não apenas seus corpos, mas sua identidade. E aqui está a tragédia final. Os cientistas ocidentais passaram décadas estudando o San e os Hadza, coletando amostras de DNA, analisando padrões de sono, investigando a composição do microbioma intestinal, medindo níveis de estresse, documentando técnicas de rastreamento. Descobriram que esses povos são em muitos aspectos mensuráveis, mais saudáveis que populações urbanas modernas. Menos doenças cardíacas, menos diabetes, menos depressão, mais diversidade microbiana intestinal, melhor qualidade de sono, menor incidência de doenças autoimunes. Os caçadores-coletores não apenas sobrevivem, eles prosperam de formas que o mundo desenvolvido esqueceu. Mas o conhecimento que sustenta essa prosperidade não pode ser baixado da internet. Não pode ser aprendido em um curso de fim de semana. Leva uma vida inteira para dominar e uma civilização inteira para desenvolver. Quando o último rastreador San esquecer como ler as pegadas que seus olhos sempre souberam interpretar, quando o último caçador Hadza guardar seu arco pela última vez, algo mais profundo que conhecimento terá desaparecido. Terá morrido a prova viva de que a humanidade não precisa dominar a natureza para viver. Basta entendê-la. Por 50 milênios, esses povos demonstraram que abundância não se mede em acúmulo, que riqueza não exige destruição, que comunidade não depende de cercas. Os cientistas ocidentais passaram décadas tentando entender como os San leem pegadas com a precisão de um sistema de GPS. A resposta nunca esteve em fórmulas, estava na atenção, na paciência,
na humildade de observar antes de agir. Habilidades que o mundo moderno, na sua pressa infinita, desaprendeu. Talvez o maior presente que os caçadores ancestrais da África possam oferecer não seja seu conhecimento sobre venenos ou rastreamento. Seja a lembrança incômoda de que a forma como vivemos hoje, com ansiedade crônica, desconexão da terra, solidão em massa, não é a única forma possível. Por 50 mil anos,